E o tema da nossa lição hoje fala exatamente disso. Flechas de vitória. Flechas de vitória. Flechas da vitória do Senhor. Aplicações contextualizadas. É a lição 4 da nossa revista. E essa lição é do pastor Roberto Monteiro, ali de Curitiba. Ele é o autor da lição. E o nosso texto inspirativo já foi lido. Nós não vamos ler de novo, né? Nós combinamos de ganharmos tempo. Então, não vamos ler novamente o texto inspirativo. Mas você pode participar também, fazendo teu comentário, perguntando e lendo os textos também que são propostos aí, né, no decorrer da lição. O textuário, nós vamos citar todos juntos. Ele está no livro de 2 Reis, não é 2 Reis, tá, irmãos? A gente sempre, é escola, né? Então a gente vai estar sempre ensinando, já sei, né? Mas sempre tem alguém que ainda não sabe. Então, é 2º livro de Reis. Então, 2 Reis, capítulo 13, verso 17, a parte B do versículo, está aí impresso na sua revista, nosso textuário, e está ali na tela também. Vamos ler juntos? No 3? 1, 2, 3. Esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afé. 2 Reis 13, 17b. Quem falou segunda? Levanta a mão. Amém. Os objetivos da nossa lição. Vamos conhecer os acontecimentos marcantes da vida do profeta Eliseu. Hoje nós vamos estar estudando, então, essa história, né? A proposta da nossa revista, né, dos nossos estudos deste trimestre, são histórias e parábolas. Então, hoje nós vamos estudar uma história do Antigo Testamento e o personagem principal dessa história é o profeta Eliseu. Então, vamos conhecer aí alguns assuntos, né, alguns eventos marcantes da vida do profeta Eliseu. Vamos perceber, né, a proposta da lição também é nós percebermos que as palavras e as ações são flechas que podem conduzir a vitórias. As nossas palavras e as nossas ações são flechas que podem nos conduzir a vitórias, se usamos adequadamente. Quem não sabe usar essas flechas acaba se ferindo. Quem era criança e brincou, né, uma vez de arco e flecha, e ao invés de soltar a flecha, soltou o arco. Fez ao contrário, né? Então, quem não sabe usar adequadamente, a flecha, ela é uma arma. Então, as nossas palavras podem ser armas para destruir o inimigo, ou para ferir a nós mesmos. As nossas ações podem ser armas para destruir o inimigo e nos trazer vitórias. Ou, né, elas podem prejudicar a nós mesmos. Vamos perceber isso no decorrer da lição. E no praticar, nós precisamos ter e saber usar essas flechas. Nossa história de vida, nosso legado de fé deve nos acompanhar, tanto na vida quanto na morte. Amém? Então, vamos estudar aí essa história
do profeta Eliseu, eu creio que já teve não a lição em si, mas esse personagem ele já foi citado quando nós estudamos personagens, né? Os personagens bíblicos. Então, mas hoje vamos falar algumas coisas que não foram vistas lá na lição sobre os personagens. Tá? O nome do Eliseu significa Deus é salvação. Ele foi um profeta, né, do reino do norte. Na divisão do reino, então, reino de Israel, reino do norte, reino de Judá, o reino do sul. Toda a terra de Israel era um único reino. Aí Jeroboão e Roboão, né, filho de Salomão, Roboão, né, foi o causador da divisão do reino, e Jeroboão, então, foi o primeiro rei no reino do norte e o Roboão no reino do sul. E o profeta Eliseu agora, então, ele está profetizando e atuando no reino do norte. Ele viveu mais ou menos, né, em torno de uns 90 anos, eu creio. A Bíblia não cita exatamente, né, o tempo de vida. Não diz quando que ele começou, com quantos anos ele começou o seu ministério. Mas, geralmente, após os 30 anos, eles começavam o ministério. Então, ele teve um ministério que durou mais ou menos 60 anos. Eliseu viveu mais ou menos 90 anos. Né? Um ministério longo, né? 60 anos. Ele viveu assim, atuou no seu ministério no período de 4 reis. Jorão, Jeú, Jeoacás e Jeoás. Todos reis que fizeram coisas que desagradavam ao Senhor. Na história dos reis de Israel, do Reino do Norte, quando nós lemos, é muito triste, porque a Bíblia diz, né, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Levaram o povo a se corromper, a desviar, praticavam idolatrias, praticavam feitiçarias. Então, eram reis que governavam o povo, mas não conduziam o povo a Deus. E era nesse contexto, então, que Eliseu, né, e também o profeta Elias estavam fazendo a obra do Senhor, cumprindo com o ministério deles. Né? O chamado do profeta Eliseu, ele aconteceu num momento em que Elias, porque Eliseu foi o sucessor de Elias, ele estava em crise. Né? A gente conhece a história de Elias, né? Logo depois que ele orou e veio fogo do céu, mas o povo não se converteu, ele foi perseguido, né? Jurado de morte por Acabe e Jezabel, e o Elias estava desanimado. E ele pediu para o Senhor que ele queria morrer. E aí Deus fala com ele, né, reanima ele e diz para ele, vai e unge então Eliseu para ser o teu sucessor. Eliseu, ele quando recebe, né, o seu chamado, ele está trabalhando, está lá arando a terra. E o Elias, né, chega e passa, né, a capa, o manto sobre Eliseu. Eliseu, ele entende aquilo, né, aquele gesto. A Bíblia não diz que o Elias falou alguma coisa, simplesmente, né, colocou a capa sobre o Eliseu, e o Eliseu deixou ali o seu trabalho, né, o seu arado, o gado que estava ali, né, arando a terra. A Bíblia diz que ele arava a terra com 12 juntas de boi. E ele simplesmente deixou. A única coisa que ele pediu foi, né, deixa eu ir me despedir dos meus pais. E esse despedir dos pais é diferente daquele despedir quando Jesus, né, convida alguém para seguir, e aquela pessoa diz assim, deixa eu despedir dos meus pais. E Jesus diz, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é
digno, não é apto para o reino de Deus. Aquele lá estava desaprovado. Mas no caso de Eliseu, quando ele diz, eu vou me despedir, ele estava realmente indo só se despedir. Estou aqui, pai, mãe, vou agora assumir o meu chamado, a minha missão. Ele matou os bois, queimou os arados, fez um churrasco, serviu o povo e seguiu o profeta Elias. E esse tempo também, ele não ficou, agora já pode sentar, Elias, agora eu assumo daqui para frente. Não, ele ficou servindo Elias. Ele não foi já profetizar e exercer o ministério. Ele ficou servindo. A Bíblia diz que ele derramava água nas mãos de Elias. Isso é uma atitude de servo. E aí o que chama a atenção, irmãos, é que o Eliseu, ele era um homem que tinha posses. As terras que ele estava arando era dele, da família dele. Tinha ali a junta de bois, porque se não fosse dele, não podia matar os bois e nem queimar o arado e nem abandonar o trabalho. Mas a gente vê que ele, mesmo, podia pensar, de repente, alguém, e a gente vê muito isso no ministério, eu fui ordenado agora. Agora eu sou o cara, É eu que mando, eu que sou o líder e os outros que são os servos. Mas o Eliseu, ele não agiu assim. Ele tinha servos à disposição dele. E agora ele vai ser um servo, ele vai servir. Então, o ministério sempre começa com a gente servindo. E o nome ministério já significa isso, serviço. Então, aquele que é um ministro, ele é um servo. A concepção do mundo é diferente da concepção do reino de Deus. Ser ministro lá no mundo significa que é o maior, mas ser ministro no reino de Deus é o menor, é aquele que serve mesmo. Então, o ministério profético de Eliseu só começou após Elias ser arrebatado. Durante mais ou menos uns 7, 8 anos, ele ficou servindo como um discípulo, aprendendo e servindo. No chamado de Eliseu, nós aprendemos algumas coisas importantes. Eliseu, ele demonstra ser convicto e decidido. Ele entendeu o gesto de Elias, e na mesma hora ele tomou a atitude de deixar tudo e seguir Elias. Agora Elias seria o seu mestre e ele o seu discípulo e servo. Ele é convicto, ele tem convicção daquilo que aconteceu com ele, do seu chamado, e ele toma a decisão. Ele não vai pensar, ele não vai pedir a opinião dos outros, perguntar o que vocês acham. Ele não senta para avaliar o que ele vai ganhar ou o que ele vai perder. Ele toma a decisão na mesma hora. Ele é desapegado e generoso. Ele vai lá, estou trabalhando, essas terras são minhas, esses gados são meus, mas eu não quero voltar para aqui. Eu recebi um chamado. E quando ele mata os bois e queima o arado, é para que ele não volte mesmo atrás, porque em qualquer dificuldade, poderia pensar, não, por que eu estou aqui? Eu tenho minhas terras, eu tenho os meus bois, eu tenho o meu trabalho, eu não preciso fazer isso aqui, eu vou voltar. Quantas pessoas assumem um cargo, um ministério na igreja, na obra do Senhor, e depois, diante de qualquer dificuldade, ela já desiste. Eu não preciso disso, eu tenho minha profissão. Eliseu, ele, na mesma hora, cortou o vínculo. Ele se desapegou daquilo e foi generoso porque ele ofereceu. Ele poderia vender,
Ele podia pensar, então eu vou vender tudo isso aqui e guardar o dinheiro para o meu sustento. Mas ele não pensou assim. Ele matou os bois, queimou o arado e ofereceu ali um banquete para os servos, aqueles que trabalhavam com ele. Ele foi humilde e submisso, como nós já citamos aqui, para deixar de ser patrão e passar a ser servo, tem que ser humilde e tem que ser submisso para ser um discípulo, para estar disposto a aprender. Temente e confiante em Deus. Ele, diante dessas atitudes anteriores, nós podemos perceber que ele entendeu o chamado, ele foi temente a Deus para obedecer ao seu chamado e foi confiante. Não vou depender do meu trabalho, da minha profissão. Eu vou confiar que Deus vai suprir as minhas necessidades. É o exemplo de um servo fiel. Estudar as histórias desses personagens, né, elas nos ensinam, né, essas histórias são impactantes para a nossa vida, elas devem mesmo impactar e despertar em nós, né, o interesse de experimentarmos também, né, o sobrenatural de Deus. Porque aquele que põe a mão no arado, né, como Jesus disse, e não olha para trás, ele tem que ser dependente do sobrenatural de Deus. Ele tem que viver uma vida de fé. Né? Então, tem que viver realmente na unção do Espírito Santo para continuar firme, obedecendo e fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Amém? Podemos prosseguir? A vida e o ministério vitorioso de Eliseu. Se tiver algum comentário, né, levanta a sua mão aí, o Tiago leva lá o microfone e você pode estar participando também. Tá? A vida e o ministério de Eliseu. Né? No Novo Testamento, Eliseu é citado apenas uma vez. O Elias é citado 30 vezes. E quando a gente lê a história do Eliseu, que começa no capítulo 2 do livro de 2 Reis, vai até o capítulo 8, depois pula lá para o capítulo 13. Quando a gente lê essa história, a gente fica perguntando por que ele não foi citado mais vezes. A impressão que dá, né, e eu tenho quase certeza, que ele fez muito mais do que o Elias, e Elias é citado mais vezes, né? Por que será? Jesus citou apenas uma vez, quando Jesus iniciou seu ministério, e Jesus estava ali em Nazaré pregando, que era a cidade onde Jesus cresceu, né? Jesus estava pregando ali, e Jesus diz assim, o profeta não tem honra na sua própria casa. O Eliseu tinha muitos leprosos para ele curar lá em Samaria, no reino de Israel, tinha muitos leprosos. Mas ele não curou nenhum leproso. O único que ele curou foi um estrangeiro. Quem que foi que o... Como que é o nome do estrangeiro lá que Eliseu curou da lepra? Pois é, né? Daí Jesus fala isso e todo mundo fica bravo com Jesus, fica com raiva, né? E Jesus tinha acabado de falar, o profeta não tem honra na sua própria casa. E quando Jesus fala, né? O Eliseu curou um estrangeiro, eles ficam bravos, para mostrar realmente que o profeta, né, não tem honra na sua própria casa. Mas ele foi embora sendo mencionado tão pouco, né, ele foi cheio de autoridade, de poder, de coragem, de ousadia. Vamos ler esse texto de 2 Reis 5:8. Ele foi um profeta cheio, né, de ousadia, de autoridade, de poder. Ele não fez fogo descer do céu, mas operou muitos outros milagres que nós vamos estar vendo. Alguém achou? 2 Reis 5:8? Deixa sua Bíblia aberta no livro de 2 Reis. Tem vários textos. Pode ler bem alto, quem achou.
Pode. Amém. Esse versículo está no contexto lá de quando Naamã leva a carta para o rei de Israel, a carta do rei da Síria para o rei de Israel, pedindo para que curasse Naamã da lepra. O rei fica indignado, né? Eu sou Deus por acaso, como que eu vou curar? Ele está só arrumando pretexto para achar briga. É isso que o rei de Israel diz. Quando Eliseu soube dessa atitude do rei, do que estava acontecendo, Eliseu diz assim, por que ele rasgou as suas vestes? Por que ele ficou assim indignado? Manda ele vir até mim. Manda esse leproso vir até mim. E ele vai saber que existe profeta em Israel. Será que Eliseu estava sendo arrogante? Eliseu queria se aparecer? Eliseu está sendo corajoso e ousado. O homem é leproso. Lepra, na época, era doença incurável. Em Israel, os leprosos ficavam fora da comunidade, fora da cidade. E agora aparece um homem leproso, que é um oficial, alguém importante. E Eliseu disse, manda ele vir até mim, e ele vai saber que existe um profeta em Israel. Embora a ousadia, a coragem, Eliseu era um homem de fé, ele sabia no Deus que ele confiava e servia. E o que ele queria ensinar, foi o que a irmã falou, queria mostrar que existia não só um profeta, mas um Deus, que era acima dos deuses das outras nações. E poderia, sim, e aquele homem, Eliseu ele tinha uma visão lá na frente. Aquele homem ia levar o conhecimento de Deus lá para a Síria. Ia mostrar lá, chegar limpo lá na Síria e dizer, foi lá em Israel, o Deus de Israel que me curou. Aí a gente já vê missões, como Deus ele é maravilhoso, alcançando outros povos. Missões no Antigo Testamento. Nós não achamos nenhuma vez no Antigo Testamento a palavra missão, missões, mas a teologia missionária já está ali. O conhecimento de Deus sendo levado para outros. Alguns sinais e maravilhas que Eliseu operou. Nós vamos passar bem rapidinho, que não dá tempo da gente ler todos esses textos. Algumas coisas importantes que aconteceram na vida de Eliseu. E você pode ler em casa. São 5, 6 capítulos no máximo. Você vai ler em menos de 1 hora esses 6 capítulos, porque é uma história muito gostosa de ler. Então, faz isso. Põe como propósito do teu coração conhecer essa história, para você ainda aprender muito mais. A partir do capítulo 2 do livro de 2 Reis. Leia, Logo após o arrebatamento de Elias, Eliseu toma a capa de Elias, ele viu como Elias tinha feito. Elias abriu o Jordão antes, com a capa, lançou a capa nas águas, as águas se abriram. Para voltar, então, agora ele deveria atravessar de novo o Jordão. Eliseu pega a capa, e é o primeiro sinal, o primeiro milagre que ele faz, abre o rio. Sarou as águas de Jericó. Ele chega em Jericó, as águas são ruins, não dá para tomar. É um manancial de águas que causa doença nas pessoas, a terra é estéril. E o Eliseu, então, agora cura aquelas águas. Pega um prato de sal, joga nas águas e as águas ficam potáveis, ficam boas. Ele providenciou água para 3 reis, ou para 3 exércitos. Esse episódio é muito interessante, porque ele diz assim, não
vai ter chuva, vocês não vão ver uma gota de água caindo, não vão ouvir barulho de chuva, mas cavem poços e esses poços vão se encher de água. Eles estavam cercados por exércitos inimigos, não tinham saída, já estavam sem água, distante, e Eliseu dá essa orientação, e eles cavam os poços. No outro dia de manhã, está tudo cheio d'água. Não eram poços fundos, eram poças mesmo. Está tudo cheio d'água. Os inimigos olham de longe, e o reflexo do sol na água, era uma água barrenta, porque era água de chuva que tinha chovido em outro lugar, escorreu das montanhas e desceu até aquele vale e encheu. Se não tivesse cavado, a água teria secado, mas estava aquelas poças. O inimigo olha, o reflexo do sol na água barrenta dava a impressão de sangue. E eles pensam, um exército atacou o outro e matou o outro, está todo mundo morto, vamos lá saquear. E quando o exército inimigo chega para saquear, era o que eles faziam, eles caem numa emboscada. Então, o exército de Israel, de Judá e Edom, que tinham se aliado para derrotar os inimigos de Israel, eles então puderam realmente derrotar diante dessa estratégia, E foi um direcionamento de Deus. Então, Eliseu providenciou e aumentou o azeite da viúva, aquela que estava endividada e ia ter que vender até os filhos. Essa história vocês conhecem bem, Ia ter que entregar os filhos para os credores. Ele multiplica o azeite para que a mulher possa vender. E quando fala busca vasilhas, a gente fica pensando naquelas jarrinhas de 3 litros que a gente tem em casa, As vasilhas eram vasilhas grandes que ela encheu, porque ele diz, vende, paga a dívida e vive do resto. Para a mulher viver do resto do dinheiro, a vida toda, daquele azeite, que ela ia continuar vendendo para o seu sustento, não pode ser aquela jarrinha que a gente tem lá em casa, Que ela pegou emprestada, eram vasilhas grandes mesmo. Ela só tinha um pouquinho de azeite. Ela diz um pouquinho de azeite numa botija. E ele diz, vai, pega vasilhas e enche. Quando as vasilhas se acabaram, parou o azeite. Um grande milagre. O filho da sunamita, que Eliseu promete que a mulher vai ter um filho, e ela tem esse filho. Depois esse menino morre, e o Eliseu ressuscita esse menino. Outros, Ele tirou a morte da panela. Vários discípulos de profetas foram fazer uma sopa lá, e de repente alguém botou uma erva envenenada, venenosa na panela, a comida estava envenenada. O Eliseu pega um punhado de farinha. A sopa ficou melhor, porque engrossou o caldo, agora. Antes era só uma água rala, cheia de folha. Agora, fica um prato saboroso, nutritivo, bom para se comer. Ele multiplica 20 pães de cevada para servir 100 homens, A gente sabe que precisa de 100 pães para servir 20 homens, E ele multiplica os pães, então. Curou Naamã da lepra, que é uma história bem conhecida, que vocês conhecem. A lepra, ele amaldiçoou o Geazi por causa da ganância do Geazi, que foi lá, queria tirar vantagem dos presentes e do dinheiro do Naamã. E Eliseu diz, então, já que você foi ganancioso, mentiroso, porque chegou e Eliseu perguntou, onde é que você estava? Era a hora de confessar o pecado. Era a hora de dizer, eu fui ganancioso, você não quis os presentes, e eu fui lá e pedi. Mas ele disse, não fui em lugar nenhum. Estava por aqui mesmo. Foi mentiroso, então ele disse, bom, já que você foi ganancioso para querer o dinheiro e os presentes, fica com a lepra também. Fez flutuar um machado
um machado que era emprestado, o rapaz estava trabalhando, cortando lenha, o ferro do machado cai no rio, um rio fundo, não dava para entrar, para recuperar, mas o Eliseu lança um pedaço de madeira, um pau lá no rio. Se fosse um imã, né? Para tirar, mas ele lança um pedaço de pau e o machado flutua. Ele revelou ao rei, né, de Israel o esconderijo dos sírios. Essa passagem é muito interessante e ela está citada aí também, né, na lição. Os sírios planejavam emboscada para o exército de Israel, vamos ficar em tal lugar, né, fazer emboscada. E o Eliseu dizia para o rei, né, e para o capitão do exército, não passem em tal lugar, porque tem emboscada dos inimigos lá para vocês. Então, Israel se preparava e derrotava o inimigo. E aconteceu, diz o texto bíblico, que não foi nenhuma e nem duas vezes, foram várias vezes que isso aconteceu. O rei da Síria, ele diz, né, tem espião aqui, estão contando lá para o rei de Israel, aonde nós estamos preparando as emboscadas, tem espião. E alguém diz, não é espião. Lá em Israel tem um profeta, o Eliseu, que até o que o senhor cochicha no quarto de dormir, ele sabe. Então o rei manda prender o Eliseu. E essa é a parte que, o Geazi abre a porta e está lá o exército, cercando a casa para prender o Eliseu. O rapaz fica apavorado, diz, Eliseu, e agora? O que nós vamos fazer? E Eliseu ora e diz, Deus, abre os olhos desse moço, para que ele veja. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o rapaz vê, um exército celestial de carros de fogo cercando Eliseu. E nesse mesmo episódio, cegou os olhos daqueles que estavam ali, do exército inimigo, pega eles, leva para Samaria. Imagina uma fila de homens, soldados de mão dada, porque Eliseu ia na frente e eles iam atrás. Eles estavam cegos. E lá dentro da cidade, então Eliseu ora de novo e eles voltam a ver que estão dentro da cidade de Samaria. Agora são prisioneiros. O rei queria matar esses rapazes, soldados aí, e Eliseu diz, não, você não vai matá-los. Está aí na revista. Você não vai matá-los, Você vai servir comida para eles e vai mandar eles de volta. Essa atitude de Eliseu também era para mostrar que existe Deus em Israel, um Deus que liberta, que salva, que transforma. Eles iam levar mais uma vez o conhecimento de Deus aonde eles fossem lá para a Síria, Livrou da morte, o Eliseu. Mais para frente ali, o texto bíblico diz que o rei de Israel agora fica bravo com o Eliseu e jura de morte, diz o texto. Até à tarde o Eliseu não vai ficar com a cabeça sobre os ombros. Por quê? O rei está indignado por causa que Samaria está numa grande fome. E o exército sírio, a Síria sempre tentando derrotar o exército de Israel. O exército sírio cercando a cidade fez com que as pessoas não podiam sair de lá e não podiam trazer comida. Então o tempo foi passando e a fome foi aumentando, o tempo foi deixando as pessoas cada vez numa situação pior, que as mães estavam comendo os próprios filhos. É um episódio assim que o rei fica indignado, ele jura Eliseu de morte, porque ele acha que é culpa do Eliseu por não ter matado aqueles sírios que o Eliseu levou lá para a cidade.
Então, eles, né, podia ter destruído eles, mas agora, né, num momento de indignação, porque as mulheres chegam, né, uma delas diz, olha, nós fizemos um acordo. Ontem a gente ia comer o meu, e hoje ia comer o dela. Mas hoje ela não quer entregar o dela. Então, como foi um acordo, o senhor, como rei, tem que fazer cumprir o acordo. E o rei fica muito indignado e ele coloca a culpa no Eliseu. Quando os mensageiros vão chamar Eliseu, o Eliseu já diz, olha, está aí, está vindo o mensageiro. Quando ele chegar, vocês botem para fora e empurrem a porta, porque o homicida vem logo atrás. Então, Eliseu já estava se prevenindo daquilo que o rei estava planejando fazer. Mas depois o rei se arrepende, porque ele entende que aquela atitude e aquilo que estava acontecendo era também permissão de Deus. Era um castigo também para Israel. Mas esses reis de Israel, eles nunca se converteram. Deus, ele é misericordioso. Sabe? Cada livramento que Deus dava, mesmo assim, os reis nunca se convertiam, nunca mudavam, a idolatria imperava, a corrupção, um descaso com as coisas de Deus, sempre buscando, adorando outros deuses e fazendo coisas que realmente Deus abominava. E agora, mesmo nesse momento, o rei se arrepende, entende que é uma permissão de Deus o que está acontecendo. Então, o Eliseu dá mais uma palavra profética, amanhã Samaria vai ter comida em abundância. E no outro dia, realmente, tinha comida em abundância. Leiam a história, vocês vão ver como Deus fez com que o exército dos sírios fosse derrotado, abandonassem tudo no acampamento, e puderam, então, os israelitas ir lá, saquear o acampamento e ter comida em abundância. Eliseu previu, então, uma fome também em Israel e alertou a sunamita lá, aquela mulher que recebia ele na casa, que teve o filho, ela pôde mudar. Eliseu profetiza a morte do Ben-Hadad, que é o rei da Síria. Eliseu profetiza que Azael vai ser rei, quando ele profetiza a morte do Ben-Hadad. O Azael, ele é somente um oficial. E ele diz que ele vai ser rei. E Eliseu gosta muito desse Azael. Eliseu fica triste quando profetiza que ele vai ser rei, porque ele diz, eu vejo também que você vai ser um castigo para Israel. Vai fazer coisas horríveis, vai rasgar o ventre das grávidas, vai matar criancinhas. Eliseu profetiza a vitória de Israel sobre a Síria, e esse é o texto que nós temos aqui impresso na revista. Ele profetiza para o rei o Jeoás. E após a sua morte, quando Eliseu profetiza para o Jeoás, ele já está num leito de morte. Eliseu é sepultado, é colocado um homem morto na sepultura do Eliseu, e quando aquele cadáver toca os ossos do Eliseu, o homem se ressuscita. Então, após a morte ainda, um milagre acontecendo. Amém? Um pouquinho longo, mas é para nós termos assim uma ideia de todo o contexto da história. Um resumão aí rápido, leiam em casa. Não é porque eu falei o resumo aqui que agora vocês não precisam mais saber, Vão ler em casa, tá? Na vida e no ministério de Eliseu, nessas situações, tudo isso que nós mostramos aqui, a gente percebe sabedoria de Deus nas palavras e nas ações do profeta. É assim, uma coisa impressionante a gente ver na Bíblia. Como que um pedaço de pau vai fazer flutuar um
um machado de ferro. Né? Por que que ele teve essa atitude? Né? Se não for sabedoria de Deus, eu não sei o que é. Porque a sabedoria humana vai dizer que não dá certo. Você jogar um pedaço de pau em cima da água, né, para flutuar, o ferro nunca vai flutuar. Pelas leis da física, né, nunca vai flutuar. Então, somente a sabedoria de Deus, né, visão e discernimento das situações como resultado da intimidade que esse homem tinha com Deus. Ele tem uma visão das situações, das coisas que vão acontecer lá na frente. Né? O homem estava lá planejando um ataque, né? Uma cilada, uma armadilha para o povo de Israel, e Eliseu já está aqui sabendo, né? E prevenindo. Então, ele tinha sabedoria, discernimento que vinham de Deus. Esse é resultado, né, de uma vida de intimidade com Deus. Quando ele fala com a Sulamita, 2 Reis capítulo 4, quem está com a Bíblia aberta, 2 Reis capítulo 4, verso 8 a 10. Vamos ler esse texto. Quem achou? Levanta a mão rapidinho aí, vamos ler. Ninguém vai ler? Só vou falar, então. Pode ler, então, irmã. Faz favor. 4. Do 8 ao 10. 8 ao 10. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Essa expressão que ela usa, né? Um santo homem de Deus. Vejo que esse que passa, né? Que está aqui hospedado na nossa casa, toda vez que o Eliseu passava por aquela cidade, ele se hospedava ali. Ela dizia: eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Como que ela via isso? Que Eliseu era um santo homem de Deus, uma vida separada para Deus, por causa da sua intimidade com Deus. Então, para ter sabedoria, sabedoria de Deus, para ter discernimento, visão espiritual, é preciso ter intimidade com Deus. Mas eu não sou santo. Mas você pode ser. Nossa campanha aí de jejum e oração dos 40 dias é o caminho da santidade. Quem está fazendo, está aprendendo. Quem está acompanhando, está lendo, está acompanhando as lives, está aprendendo qual é o caminho da santidade. Para você ser uma pessoa santa, separada, ter intimidade com Deus, para viver uma vida de sabedoria, né? Muitas vezes eu ajo sem sabedoria e daí sofro os prejuízos, as consequências. As pessoas fazem coisas para mim, né, porque eu não tenho uma visão e um discernimento, e aí eu só levo prejuízo. É preciso ter uma vida de intimidade com Deus. É preciso ter uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, para que nós recebamos sabedoria de Deus e tenhamos visão e discernimento das coisas espirituais. Na vida e no ministério de Eliseu, nós podemos ver que a palavra do profeta, e as ações dele são como flechas, né? E flechas certeiras. Não é aquela flecha lançada que vai para qualquer lado, não. É flecha que acerta realmente o alvo. Flecha que dá direcionamento e solução, né, para os problemas. Nós vemos em todos esses episódios, né, da viúva, do Naamã, dando direcionamento e solução para os problemas que as pessoas estavam enfrentando, dando direcionamento para a nação. A palavra é flecha que atinge o alvo e se cumpre. Tudo o que ele falou
se cumpriu. Amanhã vai ter água, né? Amanhã vai ter comida. Né? Tudo o que ele profetizou se cumpriu. As ações são flechas certeiras, porque elas são frutos de uma vida cheia do Espírito Santo, como nós já falamos, intimidade com Deus. Ele era um homem separado, realmente, um santo homem de Deus. As ações são flechas certeiras, porque elas são resultado da sua fé, da sua confiança em Deus. Né? Ele cria que Deus ouve e responde às orações. Senhor, abre os olhos deste moço. Na mesma hora, né, o moço viu. Senhor, cega esses inimigos. Na mesma hora ficaram cegos. Senhor, abre os olhos. Ele tinha confiança, né? Tinha fé e confiança. Por isso que as suas ações eram flechas certeiras. Né? E as ações do profeta são flechas certeiras, porque ele tratava todos com igualdade. Ele não era o profeta só da realeza. Ele não era o profeta só do povo. Ele era o profeta da nação de Israel, e ele tratava a viúva pobre e o rei da mesma forma. Ele tratou o oficial e o servo da mesma forma. Então, as suas ações eram certeiras, porque ele tratava as pessoas com igualdade. Muitas vezes nós erramos o alvo. Aquilo que nós falamos, às vezes, não condiz com aquilo que a Bíblia ensina e com aquilo que um verdadeiro cristão deve falar ou deve ser. As nossas ações, elas erram o alvo. Às vezes a gente não atinge os objetivos, porque nós temos 2 pesos, 2 medidas. Nós falamos uma coisa e fazemos outra. E ainda falamos, não faz do jeito que eu estou fazendo, faz do jeito que eu estou falando. Então, as nossas ações precisam ser condizentes com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós cremos, para que nós acertemos o alvo. Às vezes a gente quer falar de Jesus para as pessoas, mas a gente dá um mau testemunho como cristão. E como que essa pessoa vai querer o Jesus que a gente prega se nós somos maus discípulos? Os milagres realizados por Eliseu, eles visavam sempre ajudar, suprir as necessidades ou dar livramento para as nações, para a nação de Israel, dos seus inimigos. Ele não operava milagres para o seu próprio benefício. E até quando ele operou algum milagre que favoreceu a ele, como no caso dele se livrar dos inimigos, era para que o nome de Deus fosse engrandecido e fosse levado a outras nações. E o ministério de Eliseu é um pouco parecido com o ministério de Jesus. Vocês concordam? Que veio para obedecer, fazer a vontade do Pai, para glorificar o Pai e para servir. Quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez e olhamos para o ministério de Eliseu, como ele agia, como ele falava, como ele procedia, nós podemos dizer que é muito parecido com o ministério de Jesus. Como discípulos de Jesus, nós temos atendido o chamado e cumprido a missão? Ou temos ficado pensando, se amanhã talvez decido mais tarde, Temos recebido de Deus, através do Espírito Santo, sabedoria para discernir situações difíceis da nossa vida? Temos lançado flechas certeiras, flechas que realmente atingem os nossos alvos? Segundo ponto, nós temos 10 minutos para terminar. O coelho já foi tocar o sino lá atrás, Esse ponto primeiro era mais longo. O segundo ponto da nossa lição diz que a flecha da vitória na perspectiva da história bíblica. Então, ao visitar o Eliseu, que estava lá na cama, já quase morrendo, a Bíblia diz que a sua doença era para a morte. Então, todo mundo já sabia que o Eliseu ia morrer, já estava idoso. O Joás
ele expressa isso, né? Meu pai, tu és como carros e cavalos de Israel. Parece uma expressão de desespero, né? Tá ali, agora você vai morrer. E agora, o que eu vou fazer? Né? Essa expressão do rei também demonstra, né, que o reconhecimento do rei, embora sendo um rei mau, que não servia a Deus, que fazia tudo contrário àquilo que era a vontade de Deus, era um reconhecimento da vida e do ministério do profeta. Ele estava reconhecendo que o profeta era uma coluna no reino, e que o profeta partindo, o que ia acontecer? Esse meu pai, era uma expressão que os discípulos usavam. Eliseu usou isso quando Elias foi arrebatado. Né? Meu pai, tu és como... A mesma expressão. Tu és como carros e cavalos de Israel. Tá? Esse chamar de meu pai, os discípulos faziam isso para os seus mestres e discipuladores, e os mestres chamavam os discípulos de filhos. Então, é aquele que ensina, né? Aquele que dá direcionamento. Cavalos e carros de Israel. Tá? Fazia referência realmente ao exército. O exército é a força, o poder, a defesa da nação. E era isso que ele estava dizendo para o Eliseu, né? Você é a força, né? Você é que defende. Você se fosse hoje usar essa expressão, né? Você é uma coluna aqui na nossa nação. Tá? Eliseu, ele está doente, né, dessa doença incurável, mas ele ainda tem flechas para lançar. Mesmo lá no leito de morte, né, ele continua fazendo a obra do Senhor, ele continua cumprindo com o seu ministério, né? Ele podia dizer, não quero receber nenhuma visita, porque agora eu já estou fraquinho aqui, vou morrer, né? Mas ele está ali ainda aconselhando o rei, ele está ali, né, toma a mão do rei para atirar a flecha, ainda continua dando direcionamento, ele continua profetizando, ele exerce ainda a sua fé no Senhor para declarar a derrota do inimigo do povo de Deus. Ele continua ainda crendo, mesmo no leito de morte, no livramento de Deus para a nação de Israel. E Deus cumpre a sua palavra. Tá? Ele diz, lança a flecha, né? Nós lemos aí o texto. Lança pela janela, lá, lança a flecha mais longe possível. Essa é a flecha da vitória. Você vai derrotar os sírios. Tá? Depois, lança a flecha no chão. Lança flechas no chão. Tá? E o Jeorão lá lançou 3 flechas. E o Eliseu fica indignado. Né? Poxa vida, você devia ter lançado mais flechas. Agora, só 3 vezes você vai ter vitória sobre o exército da Síria. Se tivesse lançado 5, 6 vezes, muito mais. Né? Então, às vezes... falta perseverança para a gente vencer o inimigo. Foi o que faltou para o Jeoás. Né? Se ele tivesse feito mais como o profeta disse para fazer, teria vencido totalmente os inimigos. Mas, como fez só 3 vezes, venceu 3 vezes. E a palavra se cumpriu. Né? 3 vezes ele derrotou a Síria. Então, se a nossa fé estiver sincronizada com Deus, né, com a vontade de Deus, com o seu poder e seus projetos, nós podemos exercer autoridade espiritual e glorificar a Deus em nossas obras. Nós temos experimentado vitórias do Senhor em nossa jornada de fé? Nós temos experimentado as vitórias do Senhor ou temos vivido só uma vida de derrota? Você tem experimentado vitórias? E quando nós estivermos no nosso leito de morte, o que as pessoas vão dizer de nós? Ai, que bom. Até que enfim foi.
E como igreja? Como igreja, nós estamos fazendo diferença na nossa nação? Não como igreja batista independente, não é isso que eu quero dizer. Como igreja num todo, a igreja brasileira. Você pensa na situação da igreja brasileira hoje, e você olha, eu vejo, irmãos, sinceramente, um estado de mornidão espiritual. Sabe? As pessoas são mais ou menos crentes. Não precisa muito, nada a ver, são essas as expressões que a gente ouve. Isso era antigamente. Então, como igreja, nós fazemos diferença na nossa nação? Um único homem, ele pode fazer uma grande diferença na nação, se ele for fiel, comprometido com o Senhor, íntimo do Senhor. E para finalizar, o testemunho de vitória mesmo depois da morte. Findando essa linda história, nós somos surpreendidos aí pelo sobrenatural de Deus, mostrando para nós que Deus, não há impossível para Ele. O último milagre da vida de Eliseu, o último milagre, não foi na vida, foi depois da morte. Esse último milagre, ele é singular, Não tem ele registrado igual em nenhum lugar das Escrituras e nem fora delas. E a mensagem que permanece pode ser resumida em duas verdades. A mensagem que esse último milagre, de Eliseu é resumido em duas verdades: que o poder de Deus, ele é ilimitado, para Deus não há impossível, e que na ressurreição dos mortos temos a vitória sobre a morte. Essas duas verdades nós podemos ver. Um homem ressuscitar por tocar os ossos de outro que estava morto, isso é mostrar que o poder de Deus estava sobre até os ossos secos daquele homem. O poder de Deus realmente é ilimitado. E na ressurreição dos mortos, nós temos a grande vitória. A vitória sobre a morte, ela é maior, melhor e mais certeira. É a melhor flecha da vitória. É a vitória sobre a morte. E o apóstolo Paulo escreve, tragada foi a morte pela vitória, a vitória do Senhor Jesus, quando ele ressurgiu. E os nossos corpos serão ressuscitados e serão incorruptíveis, e nós viveremos eternamente por causa dessa flecha de vitória que foi lançada lá na cruz. Ele morreu, mas ressuscitou para nos garantir essa vitória. Você crê que a flecha da vitória do cristão é a ressurreição para a vida eterna? Mesmo que você não venceu nada até agora, mas essa vitória você já tem garantida. A vitória sobre a morte e a vida eterna. Amém? Então, quando nós compartilhamos o nosso testemunho, da nossa fé, aí, as nossas experiências sobrenaturais com Deus, a irmã Rosemary contou, ela não está aqui hoje, quinta-feira, uma experiência que eu considero sobrenatural, o carro rodar numa lama, no barro, e conseguir sair de lá, e depois que sair, chegar em casa, o carro está limpinho, é uma coisa sobrenatural. Só Deus para guardar e cuidar, e ainda mostrar que o milagre foi feito, não tem uma lama no carro. Então, quando nós compartilhamos os nossos testemunhos, o objetivo é nós lançarmos flechas para produzir fé nas pessoas, para que elas também tenham vitória. E, principalmente, vitória sobre o pecado. Então, é importante nós testemunharmos o nosso testemunho de salvação, de conversão, de libertação. Às vezes a gente fala, é tão feio aquilo que eu fazia, porque era pecado, e eu não sabia, desagradava a Deus, eu não conto para ninguém. Mas é importante nós contarmos, não precisa detalhar coisas erradas que a gente fazia, mas compartilharmos aquilo que o Senhor fez, a transformação, para que as pessoas entendam que é possível ser transformadas,
é receber o perdão do pecado e herdar a vida eterna, porque a salvação é o maior de todos os milagres. Essa certeza da vida eterna é o maior milagre que nós podemos receber. E já recebemos, então devemos compartilhar. Amém? Agradeço a atenção dos irmãos. Vamos orar? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.